Maravilha, bom dia, Ari, bom dia, ouvintes de novo. Bom dia ao nosso convidado. O nosso convidado que está conhecendo o Maranhão, começando por Imperatriz. Isso é uma grande honra para a nossa cidade, segunda maior do estado. Perfeitamente. Saiu lá de São Paulo para começar a campanha no Maranhão por Imperatriz. Conhecer bem aqui, sentiu o calor literalmente no Maranhão. Já sentiu, Renan? Confesso que ainda não, confesso que hoje não tá aquele, não tá um torrão. Aqui nós estamos no inverno, né? Exato. Esse nosso entrevistado tem gerado uma polêmica. Renan Santos, isso aí, gente, é o nome ele do mesmo. homem. Renan Santos. E eu estava olhando aqui, dei uma volta aqui na internet e já olhei aqui algumas polêmicas levantadas por ele que surgiram reações Brasil afora. Mas bem, primeiro seja bem-vindo. Né? Bem-vindo ao nosso programa, bem-vindo à Grande Imperatriz. Bom dia. Bom dia, um prazerzaço estar aqui com vocês. O áudio está saindo bom? Tá ótimo. Tá ótimo, excelente. Fico mais perto, fico mais longe? Tá ótimo, Fica do jeito que tá bom demais. Então tá, show de bola. Bom, uma honra estar aqui. Realmente estou começando minha viagem pelo Maranhão por Imperatriz. E é uma viagem que começa por uma região que pode representar o futuro e a salvação do Maranhão. O sul do Maranhão é a região que apresenta atividade econômica maior. As cidades com hoje maior PIB per capita são justamente as cidades ligadas ao universo do agro aqui no sul do Maranhão. E as frentes agrícolas, e esse é um desafio que eu coloco, elas precisam invadir o restante do estado, subir, juntar com as cadeias logísticas, com ferrovia, usar o porto que existe lá em São Luís para escoar a produção de minérios, para escoar a produção de agropecuária, usar a parte central do estado para ter energia tanto eólica quanto energia solar, aumentar a diversidade econômica aqui, aumentar a complexidade econômica, substituir as oligarquias corruptas e tornar o Maranhão de um estado que é usado por muitas pessoas fora daqui, inclusive, como exemplo negativo em muitas áreas, como parte da solução para o país. Me satisfaça aqui algumas curiosidades antes de a gente entrar nesses meandros. Idade? 42 anos. Oriundo de onde? São Paulo, capital. São Paulo, capital. 42 anos. Pré-candidato à presidência da República. Tradicionalismo político na família? Nenhum. Minha família era uma família de imigrantes. Grau de instrução? Cara, superior incompleto. Fiz faculdade de Direito na USP. Larguei para ser empresário, quis montar empresa, saí montando empresa e tocando a vida. Qual ramo? Metalurgia, consultoria, vendas. Mas por que essa tendência de ingressar na vida pública? Desde, assim, meu pai, desde eu era criança... Porque veja bem, o cara é empresário, tem do que viver, trabalha pra caramba, tem uma baita de uma empresa, aí ingressa na vida pública com essa proposta de ser candidato à presidência da República. Porque eu, desde criança, eu sempre entendi a vocação pública e o papel do homem público como alguém capaz de mudar a história. Meus heróis sempre foram grandes figuras da história. Desde criança, meu pai contava histórias sobre Alexandre o Grande, sobre o Júlio César, sobre a própria independência do Brasil, sobre a história de Portugal. E eu, como sempre gostei de história, sempre estudei os grandes homens do passado. E eu sempre quis ser um desses caras, né? Eu sempre quis, de alguma medida, refletir o que os homens do passado eram no momento que eu vivi. Estudava um pouco de política, sempre fui um grande aluno na escola. Aí passei na faculdade de Direito da USP, que é a mais difícil de entrar no Brasil. Lá havia muita atividade política. Tive aula com ministros do Supremo, tive aula com Alexandre de Moraes, com o Ricardo Lewandowski, tive aula com a Janaína Pascoal, que tocou o impeachment da Dilma. Espero que não tenha aprendido as coisas erradas que eles estão fazendo, né? Só as coisas boas, né? Não, olha, não tinha muita coisa boa para aprender deles ali, confesso. Mas eu quero aproveitar, Renan, e voltar um pouquinho, porque o Renan, ele juntamente com Kim Kataguiri, é Kataguiri ou Kataguiri? Kataguiri. Que tem mandato. Eles fundaram lá em 2013, 2014 o MBL. O MBL veio com aquele objetivo de combater a corrupção, essa coisa toda, Renan. E quando a gente vê, por exemplo, a corrupção estruturada nos três poderes, cara, hoje, tu não acha que o MBL falhou? Entendeu como é que é? Porque tá difícil a coisa hoje, você tá entendendo? Quando se fala em corrupção, que é o que vocês criaram para combater, meu irmão, que eu acredito também que é o teu objetivo, a gente vê lá no judiciário, executivo, legislativo, tudo enrolado. Meu irmão, bela pergunta e ela gera uma reflexão, porque quando a gente surgiu, havia como um dos objetivos centrais do MBL combate à corrupção. Na época a gente apoiou a Operação Lava Jato, prisão de vários figurões. E isso reverteu de uma maneira muito pesada durante o governo Bolsonaro. Ali naquele período acabaram com a prisão em segunda instância, o Aras veio a PGR, toda a operação foi desmontada e aí entrou um clima de vale tudo. Tanto que ali no momento do fim da Operação da Lava Jato, que surge o escândalo do Banco Master, né? O Banco Master começa a roubar para valer ali entre 2020, 2021, 2022. E aí a gente vive um escândalo de corrupção maior do que foi a Lava Jato, com envolvimento em todos os poderes. Ainda tem paralelamente o escândalo do INSS, que é gigantesco por si só,
com grande envolvimento aqui, infelizmente, no Estado, com o Everton Rocha. E ainda, paralelamente, a gente tem um escândalo de emendas do orçamento secreto. Até uma coisa engraçada, porque nesse escândalo de emendas aí, o Flávio Dino, apesar de eu ter discordâncias mil, pelo menos na parte das emendas ele está pegando os parlamentares, né? Lá as ações estão no STF. Então o que eu quero dizer com isso, quando eu faço esse desenho completo do Estado do Brasil nós como nação faríamos, o MBL lutou muito contra tudo isso, mas ele ganhou muito no começo, durante a Operação Lava Jato, e depois a gente passou a perder. Quando a gente falava, pô, vamos destruir a Operação Lava Jato, aí era o pessoal que era babão do Bolsonaro, ah não, mas o mito sabe o que tá fazendo, mas não sabe, vai soltar o Lula. Não, ele sabe. Bom, deu o que deu. Deu o que deu. E você, por exemplo, tá pontuando, tu é um outsider da política? Cara, assim... não tem como, né? Eu acho o termo, eu acho impreciso, o outsider, porque, pô, eu montei um movimento político de abrangência nacional há 11, 12 anos, vai completar 12 anos agora. Eu sou uma pessoa que participa da atividade política e eu não acredito assim, só vai lá e chuta tudo. Eu acho que a gente tem que reformar o Estado brasileiro. E se eu montei um partido político, para reformar eu tenho que fazer de dentro. Então eu sou um reformador. Eu sou como se fosse uma pessoa que viu uma obra, a obra está muito mal construída, está caindo os pedaços, eu falo, eu vou fazer uma reforma, vou botar essa casa de pé. É isso. Eu não quero destruir apenas a casa. Você já aparece em terceiro lugar, Renan, e aí temos figurões, comentaristas, analistas, e aí diz o seguinte, o Renan não quer ganhar, ele quer aparecer, ele quer eleger deputado. Como é que é isso mesmo? Você viu, não viu? Eu vi, mas assim, eles não sabem quem eu sou. Eles não entendem, nem eu, nem o grupo que a gente tem. Veja, se a gente quisesse ser uma estrutura política para eleger deputado, o que eu teria feito? Eu teria agora tem a janela partidária, para quem está nos ouvindo, até na última sexta-feira você poderia filiar as pessoas do seu partido para participar das eleições. Pois bem, eu poderia pegar, agora que eu sou presidente de um partido, dar o diretório de cada estado para um figurão político, ele fazia o que quisesse, elegia o deputado federal e eu passava daquela barreira. Isso é tradição, né? Essa é a tradição. Eu não fiz, nem vou fazer. Eu estou formando jovens em todos esses estados ao redor do Brasil. Ou seja, eu estou jogando um jogo difícil de formar lideranças novas, e eu, como pré-candidato a presidente, também estou me formando como liderança nova. Eu comecei essa pré-campanha para presidente no Instagram com 100 e poucos mil seguidores apenas. Um ilustre desconhecido. Agora eu já estou em terceiro, ultrapassei governadores como Caiado, como Zema, já tinha ultrapassado o Ratinho, falando verdade. E eu não estou, assim, querendo construir deputado simplesmente porque sim. Porque é um deputado que não sirva para os nossos propósitos, que defenda o que a gente defende, uma inutilidade, é só um peso morto lá em Brasília. É um cara que fica desviando emenda. E eu não estou aqui para isso. Eu quero colocar meu nome na história. Meu objetivo, qual é a minha ambição? É dinheiro? Não ligo muito para dinheiro. É fama? Não, eu gosto de ficar anônimo, gosto de ficar quieto na minha. O que eu quero? Eu quero colocar meu nome na história. Essa é a minha ambição. Eu quero colocar meu nome na história criando um grupo político incrível que vai transformar o Brasil numa potência. E essa é a única coisa que me preocupa. Bem, me dou satisfeito, Edi Soares. Eu ainda não, eu teria muito para conversar, mas você sabe que você vai enfrentar uma pedreira, muita grana, né? O tostão contra 1 milhão, aquela velha máxima, não é? E na hora do debate, nos debates, você pontuando, você vai ser pressionado a explicar o que você vai mudar nesse país. Tem muita coisa, mas qual é o teu foco? Olha, eu chegando na presidência da República, isso aqui quem está nos ouvindo, espero que entenda, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é colocar várias regiões que estão tomadas pelo crime organizado em estado de defesa e vou alterar as leis penais e as leis de execução penal para que a gente destrua as facções criminosas. Eu preciso prender ou matar todas as lideranças do crime organizado no Brasil. Matar. Se necessário for? Se necessário for. Mas veja só, se você lidera uma facção criminosa que toma um território, a polícia entrou lá para te prender, você está com um exército armado, nós vamos destruir esse exército armado, é o que o poder organizado tem que fazer. 2, eu tenho que fazer reformas fiscais para diminuir os custos operacionais do Estado brasileiro para que a gente possa baixar os juros e baixar impostos. 3, eu preciso começar a desfavelizar o Brasil. Isso é necessário. Nós temos quase 25 milhões de brasileiros vivendo em favelas, em habitações precárias. Aqui no estado também, muito. A gente fala muito do Rio de Janeiro. Não é falta de terreno não, viu? Não é falta de terreno, é falta de infraestrutura. Nós não temos dinheiro para investir em infraestrutura. 4, agenda de competitividade. Com energia mais barata, infraestrutura abundante, ou seja, obra a dar com pau. Temos que ter rodovia nova, ferrovia nova. E 5, e essa parte envolve muito aqui o Maranhão,
uma reforma administrativa que mude tudo na política brasileira. Aqui no estado do Maranhão, os municípios têm prefeitos que vivem de receber emenda do governo federal, colocam os parceiros dele para administrar a cidade, roubam esse dinheiro, a população continua à míngua, e o dinheiro que vem para cá é um dinheiro que é tirado de outros estados, é tirado de Minas, tirado de Goiás, tirado de São Paulo. Cara, fica injusto, porque se tem estados como aqui que recebem muito dinheiro e não usam esse dinheiro porque tem que ser usado. E o que tem que ser usado? Tornar o estado economicamente independente, fazer as pessoas aumentarem a renda delas, fazer as pessoas falarem português melhor. A gente tem 15% de analfabetismo no Maranhão ainda, em 2026. Melhorar o IDH, que é a vida das pessoas. Então o que eu proponho como reforma administrativa? O prefeito de uma cidade, se ele não cumprir indicadores, o que são indicadores? O provão do SAEB, que determina a qualidade do ensino básico, a cobertura de saneamento básico aqui é 12%, isso é baixíssimo, a mancha de criminalidade diminuída, a velocidade de atendimento nas UBSs, no que são os postinhos de saúde na cidade. Se você não atinge esses indicadores, o prefeito fica inelegível por 8 anos. Se você também não bate, o prefeito não pode receber emenda no município. O deputado também não pode mandar emenda para o município para nada. Agora, se você atinge, você pode fazer tudo isso, concorre à eleição e mais. O fundo partidário do partido passa a ser determinado pelo desempenho do prefeito e não mais pelo número de deputados que ele elege. Então, qual vira o foco do partido? Melhorar a vida das pessoas na ponta e não eleger um cara famoso deputado. Agora acontece que a coisa também não funciona só assim, não é? Na proposta, no imaginar. Dependemos de um Congresso Nacional, de uma Câmara dos Deputados, de um Sim. Senado da República, e aí precisa de aliados. E nessa conjuntura política que vem os acordos que, infelizmente, muitos deles não são de interesse público. Nós queremos lhe agradecer pela presença aqui no programa, pela entrevista que nos concede e por submeter-se a essa sabatina e nos deixar à vontade para questioná-lo. Muito obrigado. Se houver algo a acrescentar, por favor. Uma honra estar aqui com vocês, um bate-papo delicioso aqui. Fico muito feliz de ter sido recebido aqui na rádio e, enfim, eu começo aqui. Qual a sua agenda para cá? Rádios, depois eu vou vou gravar alguns vídeos aqui na cidade, vou falar sobre a história de Imperatriz, vou falar sobre a agricultura de Imperatriz, aí depois vou para Balsas e aí eu começo a subir e e hoje à noite ainda tem só para avisar, hoje à noite tem um encontro, tá no meu Instagram, Renan Santos MBL, vou fazer um encontro com seguidores e apoiadores aqui em Imperatriz, vocês estão convidados também para ir lá. Muito obrigado. Vai ser um prazer e todo mundo pode ir, todo mundo pode fazer qualquer pergunta. O que eu faço como pré-candidato a presidente é microfone aberto, todo mundo pode perguntar qualquer coisa e eu vou responder, não vou ter de diversar sobre nenhum assunto. Tá aí, pré-candidato e se colocando à disposição. Muito obrigado, Pronto, viu? isso aí. Obrigado. Abraço, bom dia. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal Arquivo da Missão para ficar antenado em tudo a partir de agora e chegar bem informado nas eleições. Até o próximo vídeo.